Parte 2. Peguei minha cunhada secretamente namorando meu ex-stalker em minha própria casa enquanto ela negligenciava meu filho, então enviei provas para toda a família. Eles a cortaram e agora ela está desabrigada. Ela passou a noite na casa da amiga e voltou na manhã seguinte quando eu estava prestes a sair para o trabalho. Tivemos uma interação normal e agradável antes de eu sair, mas na verdade eu não ia trabalhar. Eu ia ficar na casa da minha vizinha ao lado, observando Jennifer pelas babás eletrônicas. Eu já tinha perguntado à minha vizinha sobre isso porque queria saber se ela tinha visto alguma atividade suspeita em minha casa ou se Jennifer tinha recebido alguma visita e ela disse que não. Ela me permitiu gentilmente verificar o que estava acontecendo de sua casa, então eu estaria perto o suficiente para intervir se as coisas dessem errado. Eu podia ver a porta do berçário do lugar onde coloquei minha câmera e com certeza assim como Terry me disse, minutos depois de eu sair, Jennifer forçou a entrar no quarto mesmo que ele continuasse argumentando e não parecesse inclinado a entrar. Os microfones não estavam perto o suficiente para captar o que ela estava dizendo, mas eu podia ouvir o som fraco da discussão. Depois de um tempo, ela fechou a porta e o trancou lá dentro. Fiquei muito surpresa porque Terry era uma criança muito quieta e não perturbava ninguém, então se isso fosse sobre o trabalho dela, ela não tinha nada com que se preocupar, porque ela poderia muito bem trabalhar enquanto o observava, já que ele só gostava de andar pela casa ou no jardim. Parte de mim queria correr para minha casa e soltar meu filho, mas eu queria saber mais, então deixei as coisas se desenrolarem por conta própria. Por um tempo notei que ela não estava fazendo nada além de sentar no sofá e rolar o feed no celular, o que parecia inofensivo. Não conseguia entender por que ela trancava meu filho no quarto para fazer isso. Esperei por cerca de 1 hora e percebi que ela foi para a cozinha. Então mudei para as câmeras da cozinha e bingo, lá estava. Ela abriu a porta da cozinha para deixar um homem entrar, mas ele estava com um capuz, então não consegui identificar quem era. Só quando voltaram para a sala e o homem tirou o capuz, percebi quem era. Meu ex-namorado Marcos, de quem Jennifer só sabia porque ele era um perseguidor obsessivo e eu tinha reclamado sobre ele alguns anos atrás. Para dar um contexto, Marcos e eu namoramos por alguns meses antes de eu conhecer meu marido. Nem éramos sérios, saímos algumas vezes e tivemos um caso. Isso foi nos primeiros meses da faculdade e logo percebi que não éramos compatíveis porque ele era muito intenso para mim, então decidi terminar com ele e 2 semanas depois, comecei a sair com meu marido. Honestamente, não achei que ele levaria tão a sério, pois nem tínhamos sido sérios, mas aparentemente ele gostava muito de mim e contou para todos os amigos que começaram a me chamar de nomes por sair com outra pessoa semanas após o término. Eu não liguei, pois estava com um cara que realmente gostava e não me importava com o que os outros pensavam de mim. Além disso, meu marido também não se importava com o que Marcos ou os amigos dele diziam. Deixei claro para ele que nosso relacionamento não era sério e também deixei claro para Marcos enquanto estávamos juntos. Não entendo porque ele achou que acabaríamos juntos quando eu tinha dito que não estava tão interessada. Era apenas um caso curto, nada mais, mas ele ficou obcecado comigo. Tive que conseguir uma ordem de restrição contra ele há alguns anos porque eu estava grávida na época e ele começou a me seguir, o que era preocupante. Não queria que algo ruim acontecesse comigo ou com meu filho. A única razão pela qual conseguimos a ordem de restrição foi porque ele já tinha exibido comportamento instável e psicótico antes. Após nosso término e depois que nos formamos na faculdade, ele continuou tentando entrar em contato comigo e me mandava mensagens todo fim de semana, mas eu nunca respondia. Bloqueei várias contas dele, mas ele continuava criando novas. Depois de um tempo, desisti porque era inútil e não estava me machucando de qualquer maneira, então comecei a ignorar em vez de bloquear. Para que conste, meu marido sabia de tudo desde o início e não se importava com a forma como eu estava lidando com a situação. Se as coisas fossem longe demais, ele me disse para procurá-lo e iríamos juntos à polícia, mas nunca chegou a esse ponto, felizmente. Porém, na época do meu casamento, assim que anunciei meu noivado, ele começou a me ligar e implorar para voltar com ele e cancelar o noivado. Atendi algumas vezes apenas para tirá-lo do meu pé e até o insultei, esperando que isso ferisse e o fizesse parar de ligar, mas ele não tinha orgulho. Ele continuou ligando e só parou quando envolvi um advogado e disse que havia pedido uma ordem de restrição contra ele. Era um blefe, é claro, mas isso o assustou e ele me prometeu que voltaria, mas nos anos seguintes não me incomodou, exceto por algumas mensagens dizendo que sentia minha falta e que sabia que ficaríamos juntos um dia. Não era nada muito sério, mas isso mudou quando engravidei. Não anunciei até o segundo semestre, mas quando fiz nas redes sociais, a perseguição começou. Não notei nos primeiros dias, mas comecei a ver um carro branco com vidros escuros me seguindo por onde eu ia. Isso começou a me assustar muito depois de alguns dias, então decidi contar ao meu marido e denunciar a polícia. Descobrimos que o carro pertencia a Marcos e ele estava me seguindo desde que postei sobre minha gravidez nas redes sociais. Quando ele foi detido, imediatamente começou a implorar de joelhos para voltar com ele e disse que nem se importava com o fato de eu estar grávida de outro homem. Ele insistiu para que eu deixasse meu marido e disse que eu não podia mais puni-lo assim. Era totalmente psicótico e eu estava realmente assustada. Então decidi prestar queixa contra ele e pedir uma ordem de restrição. Conseguimos uma por 2 anos. Durante esses 2 anos, ele não me incomodou, então não precisamos solicitar outra. Imaginei que depois da ordem de restrição, ele poderia ter colocado a cabeça no lugar e esquecido de mim, então não me preocupei mais com ele. Ele também não me mandou mensagens nem me incomodou durante e depois desse período, então eu o tinha esquecido completamente, mas quando o vi em minha casa, com a Jennifer, percebi que isso era inaceitável. Eu não estava com ciúmes, como a Jennifer está insinuando, mas estava furiosa porque era típico de tudo que esse cara me fez passar. Ela ainda estava com ele e até o convidou para minha casa. A audácia de fazer isso e esperar que ela se safasse enquanto trancava meu filho no quarto era loucura. Parte 3 daqui 30 minutos.